Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. Vamos revelar mais uma profecia. Graças ao Espírito da Graça que nos tem dado entendimento, nós estamos conseguindo entender os escritos sem buscar conhecimentos de homens, de teólogos, de mestres, de doutores, não. Sem buscar em livros, o Espírito Santo tem nos dado entendimento diretamente nas entrelinhas, diretamente nos escritos, porque assim os doutores procuram o conhecimento nos escritos, da mesma forma nós. Então por que eu vou perder meu tempo buscando o conhecimento deles que vai contra as verdades escritas? Eu te convido a ler Lucas capítulo 21, versículo 20. E o tema deste vídeo é a profecia referente à destruição e à volta de Jesus já se cumpriu. Confira. Então, em Lucas capítulo 21, versículo 20, assim está escrito. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Leia o contexto, eu não vou ler todo o capítulo, porque é em cima deste versículo que eu vou mostrar uma das profecias que já se cumpriu, que foi a volta dele. Se você ler as coisas que precederiam a volta, que precederiam a destruição do templo, quando o templo ruiu, caiu, foi a volta dele de uma forma metafórica e de uma forma espiritual. Ninguém viu. Quando se falava o Filho do Homem virá por sobre as nuvens, era sinal de justiça. Por isso que quando falou lá em Mateus 26, 64, ele estava no Sinédrio e o sumo sacerdote perguntou, questionou sobre o Filho do Homem. Em breve vós verei o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens, disse Jesus. O sumo sacerdote rasgou suas vestes, porque ele falou agora blasfemou. Porque quando se falava lá em Daniel que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, lá no capítulo 7 de Daniel fala que ele viria por sobre as nuvens e ele encontraria, e o ancião no templo iria ver a sua volta. Aí quando falou isso, lá em Mateus 26, 64, o sumo sacerdote rasgou as roupas e falou, tá vendo? Ele blasfemou porque ele está falando que é o Filho de Deus, ele está falando que é ele que vai vir julgar. E assim está esta profecia que eu vou ler agora, de Ezequiel. Uma irmã pediu e eu vou fazer com muito prazer esse vídeo, porque a coisa que eu mais gosto é falar da escatologia, é falar que ele já voltou. Porque o mais importante já está em nosso espírito, que é o Criador de todas as coisas. Agora, para falar essas profecias que já se cumpriram, eu me pergunto, no livro dos profetas, dos judeus, dos que analisam, dos que estudam o Antigo Testamento, não está as profecias de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías. Eu não sei, eu não sou judeu, mas se você tiver algum conhecimento, nos livros deles, não está lá esse Ezequiel, não está lá Jeremias, não está. Aí tem um professor fulano, o outro professor fulano, Jesus não existiu. Jesus foi uma criação de Roma. Poxa vida. Mas quando você compara os escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem acréscimos e vários. Tem manipulações. Mas tem escritos que batem com as profecias que já foram realizadas. E esse aqui que eu vou ler é uma profecia importantíssima que se cumpriu, que está nos anais da história, que está nas biografias, está nas literaturas, que houve a queda do templo em Jerusalém e a cidade quase totalmente destruída no ano 70 DC. A história está aí para mostrar. Então como ainda aguardar se cumprir a profecia? É isso que eu faço, esse questionamento, eu me pergunto. Então leia comigo, Lucas 21, 20. Se você quiser 3 capítulos escatológicos, leia Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São capítulos escatológicos, capítulos que mostram quando ele voltou. Então,
Conforme este versículo, quando virem Jerusalém sitiada, rodeada, cercada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Quem foi que cercou isso aqui? O exército romano. Quem era o comandante do exército romano? Era o general Tito, filho do imperador Vespasiano naqueles dias. E olha que coisa interessante. A irmã falou para mim fazer esse vídeo, que está em Ezequiel, falar desse escrito Ezequiel, capítulo 4, do versículo 1 ao 17, e o capítulo 5, do 1 ao 17. Eu vou fazer uma leitura direta, porque não tem como pegar partes aqui. Tem que ler o capítulo para entender. E aqui mostra, agora sim, agora a gente tem base, vai ter base para falar quando realmente começou o cerco em Jerusalém e quanto tempo durou. Olha, está aqui, nas entrelinhas está aqui. Vamos ler. Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 ao 17. Aqui está o subtítulo, Cerco Simbólico de Jerusalém. Veja, estou utilizando o texto da NVI. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. 2. Em seguida, cerque-a e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Isso aqui também está em Isaías 29, se você quiser ler, tá? Que fala da Ariel de Deus, da lareira de Deus, onde Davi acampou. 3. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Vai vendo que Jesus falou, quando vocês virem Jerusalém cercada, sitiada, saiba que está próxima a sua devastação. 4. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias, você carregará a iniquidade da nação de Israel. Fazendo esta conta, comparando com alguns vídeos por aí que já falaram, que o cerco começou em 69 e ele terminou a destruição completa dia 28 de agosto do ano 70. Aí eu fiz as contas, eu peguei esses 390 dias e dividi por 30. Deu 13 meses. 13 meses. Então, com certeza, conforme essa profecia, temos condições de falar quando começou o verdadeiro cerco, porque em 66 começou guerras, começou conflitos, confrontos lá, mas quando o general Tito, quando os gentios, o tempo dos gentios se completou, que foi 13 meses, que foi 390 dias, começou no mês de julho. O cerco começou no mês de julho. Você coloca julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 13 meses. Deu-se início, então, o cerco do general Tito com o exército romano no mês de julho do ano 69, para dar essa data aqui, os 13 meses. E findou dia 28 de agosto do ano 70. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano, olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias de sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão, lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias que estiver deitado sobre o seu lado. 10. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Era tudo racionado. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, áceo à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. Olha que coisa terrível. 13. O Senhor disse, desse modo os israelitas, nunca foi gentil. Ei,
Jesus não voltou para julgar os gentios, foram os israelitas. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações, para onde eu os expulsar. 14. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei, desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que estivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne imunda. Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. 16. E acrescentou: filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada. Chegar ao ponto de beber sangue. 17. Pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência um dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Capítulo 5, versículo 1. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de peso e reparta o cabelo. 2. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. Espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. A cidade, quem estava dentro de Jerusalém, foi dividida em 3 partes. Uma parte morreu de espada, morreu apedrejado, eram todo dia pendurados vários para morrerem crucificados. Outro terço foi levado como escravo, como cativos, e 1/3 passou pelo batismo de fogo, que foi um incêndio. Versículo 3. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda nas dobras de sua roupa, e dessas ainda pegue algumas, atire-as ao fogo para que queimem. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Isso aconteceu. O templo foi destruído pelo fogo até os seus alicerces. 5. Assim diz o soberano, o Senhor: esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. 6. Contudo, a sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Veja que para Deus, segundo ele falou pela boca do profeta Ezequiel, para Deus, os israelitas foram mais abomináveis do que os gentios, do que outros de outras nações, do que os estrangeiros forasteiros. Eles não cumpriram, porque as leis, os decretos, as ordenanças, as cerimônias foi dado para eles, para os israelitas, quando Deus, por intermédio de anjo, deu os 613 itens das leis para Moisés distribuir aos israelitas. 7. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. 8. Por isso, diz o Senhor soberano, o Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. 9. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Ei, Jesus não volta mais, porque Jesus já é nós. E outra aflição igual aconteceu no ano 70, não ocorrerá mais. Tem várias passagens como essa na Bíblia que diz que ele prometeu que nunca mais terá coisas terríveis como aconteceu no dia do juízo, no dia do Senhor. 10. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Jesus disse no mesmo capítulo 21, no versículo 22 ou 23 de Lucas, ele diz: ai das que estiverem grávidas naqueles dias e das que amamentarem. Lá em Deuteronômio está, no capítulo 28, que é o capítulo das maldições, a partir do versículo 15, do versículo 50 em diante, leia. Lá, as mulheres, devido ao cerco, elas comeriam seus filhos, seus recém-nascidos. 11. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado meu santuário com as suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção, não olharei com piedade para você e não a pouparei. A pessoa fala assim: o Deus do Velho Testamento é o Deus ruim, não é o mesmo de Jesus. Jesus falou desse Deus.
Ei, bicho, o Criador, ele é amor, justiça. Ei, este é o soberano. 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Eu acabei de falar lá em cima, não tinha nem lido esse versículo, eu vi isso daí, eu acho que em Zacarias. Veja, o que estava lá no ano 70 foi dividido em 3. Foi dividido em 3 partes. Aconteceu: 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 despedaçarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. 13. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. 14. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações e ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. 15. Você será objeto de desprezo e escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor. Quando eu castigar você com ira, indignação e violência, eu, o Senhor, falei. 16. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la, aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. 17. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com seus filhos, a peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Então isso daqui foi o cumprimento de Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, sitiada, cercada, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então é simples demais. Essa profecia se cumpriu quando? No ano 70. Durante quanto tempo? 13 meses. Deu-se início de julho e terminou no ano 70, no mês de agosto. Um irmão que colocou uma vez aí que foi dia 28 de agosto. Eu não li nada, eu estou falando algo no comentário. Bem, então eu deixo essa mensagem com você, uma leitura rápida, reta, direta, e para mostrar que as profecias, essa profecia se cumpriu 100%. E eu pergunto, a teologia não tem esse conhecimento? A teologia não consegue fazer essa ligação? A teologia vive só de mentira e de engano? Vive prometendo a volta de quem já voltou, de quem está em nosso espírito? Por isso que eles são cães, por isso que eles são mentirosos, por isso que eles são fraudulentos, por isso que eles são manipuladores. Tem que acabar com isso, essa falsa religião, essa religião maldita que escraviza as pessoas, que roubam, que tosquiam, são mercenários, são gananciosos, são cães ferozes por dinheiro, são idólatras de dinheiro, são cultuadores de Mamon, o Deus com D minúsculo, Mamon, o Deus da riqueza, que não existe esse Deus. É uma mitologia lá dos romanos, mas que serve para essa corja que lidera essas sinagogas que eles chamam de igrejas. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil e agradeço a irmã que colocou aí. Você também que tem alguma dúvida, você que quer que eu passe o entendimento, ou então que eu simplesmente leia e você tire suas conclusões, eu agradeço. Você vai colocando, olha, fala sobre isso, então vai tendo mais conteúdo, vai tendo mais, vamos dizer assim, a mensagem vai certa, mesmo que for para aquela pessoa, mas a dúvida dela vai ser sanada, ou então vai abrir-se um questionamento e a gente vai conseguir falar sobre isso. Amém? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!